agradecer ao Denis pela... Nós estamos já caminhando para a última exposição, que é do professor Barelli, e nós tivemos uma primeira fala, fundamentalmente, sobre memória sindical, uma fala sobre memória operária, no sentido mais amplo, e agora uma fala sobre a história da economia, da desigualdade e das bases da histórica de uma desigualdade presente no país. Aliás, eu estava falando com o Barelli, eu pensei que eu me aposentei, mas os temas e a agenda não aposenta, né? Então, o salário mínimo está aí essa semana outra vez em debate. E aí a gente não consegue ficar aposentado. Então, vamos ouvir o Barelli agora. Obrigado, Ademir. Quero saudar meus companheiros de mesa, o Noronha, o Álvaro, o Denis, que é meu colega lá do CESIT também. Eu acho que a mesa tocou vários aspectos. Agora, o que me preocupa, desde que eu fui convidado, era o que a história omite. Né? O Noronha, quando ele começa a falar, ele disse, não, a memória das greves começa em 68, o arquivo. Tá? Nós estamos falando de 50 anos do golpe. Tá? Esse período, que vai de 64 a 68, o Miguel Chaya, que fez um estudo sobre o Diese, a tese de doutorado dele, eu li novamente para poder falar, e ele chama esse período de, um buraco cinzento. 64 a 68. Né? Bem, nós vimos aqui, de vários pontos de vista, os arquivos devem ter alguma coisa, mas pouco, a respeito disso. Né? Dá para estudar melhor pela questão econômica, que o Denis já colocou, mas não existe estudo que eu conheça, né, que pegue esse buraco negro ou cinzento, aí não preciso chamar a expressão que ele falou, esse buraco que existe na história do sindicalismo. E eu fiquei nesse quase um mês que vem o convite e o dia de hoje, pensando um pouco nisso. Pensei em tudo. Né? Li algumas coisas a respeito, participei de alguns atos com essa mesma temática. Começou em fevereiro, lá com o Djalma Bom, uma concentração das centrais, lá em São Bernardo do Campo, distribuindo diplomas para pessoas dessa época, inclusive o filho do Jean Goulart recebeu em nome do pai, e militantes que lá estavam, outros, famílias de militantes que foram massacrados nesse período. Depois houve uma sessão, há uns 15 dias atrás, na Assembleia Legislativa de São Paulo, feita pela Força Sindical e conjuntamente com a UGT, também discutindo esse mesmo tema, com vários depoimentos. E eu participei dessas duas mesas sindicais e pensando o que dizer. Né?
Eu acho que é importante verificar o que aconteceu nesse período. Lógico que eu não vou fazer um trabalho de historiador e de pesquisador. É um depoimento de quem viveu nesse período. Tá? E vivi de várias formas. Eu vou começar no Diese em 66, final de 65, começo de 66. E no dia do golpe, eu era um sindicalista não, era um militante bancário da comissão de banco da minha agência, e o sindicato, na preparação, tinha dito, olha, se aconteceu alguma coisa, venham ao sindicato. Então eu subi o prédio Martinelli, cheguei na porta do sindicato, tinha 2 guardas lá dentro, se eu não me engano, eram da Guarda Civil, eram fardados, mas não era... a minha memória era farda da Guarda Civil, que existia na época em São Paulo ainda. Não tive oportunidade de verificar, porque na minha cabeça é Guarda Civil, depois desaparece a Guarda Civil, então não podia não ser, mas acho que existia ainda. Bem, prédio fechado, o andar do sindicato fechado, eu perguntei, mas como é? Não, está fechado. Ou seja, não foi, eu estava revoltado, mas a recepção foi tranquila. Por isso que eu falo que é Guarda Civil, não era outro estilo de pessoas. Bem, tudo bem. Dali a pouco era a minha formatura. Minha formatura, chegamos na faculdade e tinha um carro de combate na porta da faculdade. Não houve. Tá? Porque ia ser no auditório da faculdade, estava fechado. Tá? Depois a turma colou grau na secretaria, não naquele dia. Não, mas isso era a semana do golpe, que estava o dia e a semana. Bem, o que aconteceu então no conjunto do movimento sindical? Eu me lembro do que a gente dizia na época sobre a repressão, é que o movimento sindical não precisou de lei para mudar a repressão sobre o movimento sindical. Bastava usar a CLT. Intervenção, afastamento dos dirigentes sindicais, não precisava de lei, não precisava nem de decreto, nem de nada, era só aplicar aquilo que já existia, que estava lá na CLT. Logicamente que antes, o movimento sindical estava começando a ter uma abertura, tinha criado o Comando Geral dos Trabalhadores. Então, a partir da sua organização, mas para o golpe não foi necessário fazer um ato institucional próprio para o movimento sindical. Não vou dizer que não houve. No primeiro ato institucional, porque depois foi chamado de AI1, porque era um único, porque o golpe ia durar só 2 anos. O Castelo queria a recuperação da democracia, afastando os comunistas, essa coisa toda. Então não tinha numeração. Depois que eles precisaram fazer vários, até chegar ao AI5. Bem,
no primeiro ato institucional, teve 100 cassados nomeados, 40 deles dirigentes sindicais. Tá? Quer dizer, de início, vamos limpar essa turma. Mas o que aconteceu então, com o movimento sindical? Todos aqueles, os presidentes dos sindicatos que tinham atividade, eles ou amoitaram os menos que tinham menos possibilidade de ser presos, ou desapareceram ou foram desaparecidos. Né? Santos, que era conhecido como o Porto Vermelho, tinha lá um navio Raul Soares, onde todos os dirigentes sindicais de Santos, os principais lá no movimento sindical, foram presos no navio Raul Soares. Pegaram o navio para transformar em prisão. Então, o problema inicial e a grande guerra psicológica que tinha sido feito é o seguinte: bem, nós somos contra os comuno-petebos sindicalistas. Então, quem fosse comuno, além do mais, petebo, que era Partido Trabalhista Brasileiro, petebo, e sindicalista, estava nesse... Essa era a raça que tinha de ser eliminada. Tá? Televisão, pronunciamentos, tudo isso. Então, quem tinha alguma semelhança com isso, podia não ser comunista, podia criticar o PTB pela sua política ou não, mas era sindicalista, também estava no rol dos que podiam ser perseguidos desta ou daquela forma. Bem, mas aí nós temos alguns registros. Inclusive temos alguns mártires, alguns que foram assassinados. Temos alguns recuperados com a questão da lei da anistia e aquela indenização que ainda existe lá no Ministério da Justiça para os que sofreram perseguição. Tá? Transforma aquilo num dinheiro vitalício para as pessoas cada vez com mais dificuldade. Bem, lógico, também são 50 anos, né? Cada vez mais difícil a pessoa participar dessa indenização por perdas políticas, muitas vezes perdas físicas. Né? Bem, mas esses estão identificados. O buraco negro chama a atenção por o que aconteceu depois. Tá? Por exemplo, a maioria das federações tranquilas, não foram caçadas, não tiveram grandes problemas. Afinal de contas, à medida que vai subindo na cúpula, você passa a ter mais juízo em termos do que pensavam os militares. Bem, eles tinham, aparentemente, eles estavam muito longe da base e não tinham um discurso muito parecido. Alguns estavam no comício da Central do Brasil, participaram dos movimentos da época, mas esses já tinham tinham sumido. Inclusive, um presidente de federação, que era o Rubens Vasconcelos, presidente do Diese na época. Tá?
ele não foi morto nesse período, nem nada, mas ele simplesmente tinha lá um esquema e desapareceu. Tá? Mas eu estou interessado, inclusive, para ativar a curiosidade de quem está estudando, quem está pensando o futuro. Bem, mas desaparece em 64 por causa dos militares, mas volta a fazer greve em 68. Tá? Esse período. E aí, eu acho que ainda, quem sabe, se tenha algum tempo de se construir esse hiato histórico. O que aconteceu? Bem, logo no primeiro momento, os sindicatos que sofreram intervenção passaram a ter uma junta interventora. Primeiro, os interventores. Os interventores não tinham nada a ver com a categoria, nem nada. Mas, como se dizia, não é vamos voltar à democracia um dia, então, pela própria CLT, depois da intervenção, vinha uma junta interventora. E essa junta interventora era da categoria. Então, e onde buscar? Bem, em alguns sindicatos, havia oposição à esquerda que estava no sindicato. Tinham apresentado chapas. Alguns desses foram chamados para juntas interventoras. Aconteceu isso nos metalúrgicos de São Paulo, nos bancários de São Paulo, em outras categorias. Agora, logo em seguida, né, a junta interventora, ela tem um período. Então, as intervenções em sindicatos acontecem em 64, logo em seguida, 65, 66, mas nesse período a estrutura burocrática pensada na CLT ela é reconstituída. E em seguida são marcadas as eleições sindicais. As eleições sindicais, muitas vezes, depende de como a junta se comportava, da sua inserção na categoria, a junta montava sua chapa e não era reeleita. Surgia uma nova oposição, já que houve possibilidade de reconstituir a outra parcela do movimento sindical. Outras vezes era a própria junta. Não, estavam fazendo uma gestão, sei lá, aceita, tiveram voto. Aí não dá para discutir, não dá para entrar dentro da urna. Ganharam, levaram. Tá? E nos casos em que a oposição também levou, quase sempre que ganhou, quase sempre levou. Houve casos em que ficou claro que aquela chapa era esquerdista, dos comunos petistas que estavam querendo voltar. Então, por isso, o que aconteceu? A imagem que me vem é do pessoal que estava no banco. Imagem futebolística, aí tem quem gosta, né, de fazer sempre uma apelação para o futebol. A direção sindical que tinha banco, ou seja, tinha feito o trabalho de base, que tinha possibilidade
tinha deixado alguma coisa de conscientização sindical na sua base, preço alto e ganha os sindicatos. Tá? Acontece nos gráficos, nos testes, em vários outros sindicatos. E é interessante verificar o comportamento dessa nova direção sindical, do banco. O cara não estava acostumado a jogar, né? Então não era um craque ainda. Vai ficar craque com o tempo, né? É difícil ser dirigente sindical, principalmente com a burocracia e inclusive com a polícia, porque a repressão continuava. Ele não podia exacerbar na sua fala, na sua colocação pública, porque senão o Ministério do Trabalho intervia, o DOPS prendia, se não prendia, mantinha o medo, chamando frequentemente dirigentes sindicais para depor no DOPS. Mas o que você estava fazendo em tal lugar? Ou por que você falou isso no seu discurso? Essas coisas que eram feitas. Bem, mas o que aconteceu? Logicamente, esse segundo time, que não entra na história, porque é difícil, eles são considerados, não são vistos nos documentos, na maioria das histórias. Alguns suplantam essa fase e vão para a história. Por que não estão na história? Bem, porque a ideia deles era conservar o sindicato. Olha, menos que nada é isso que nós temos. Tá? Eu vou contar a história rápida do Augusto Lopes, que eu estou usando como símbolo dessa turma de resistentes. O Augusto Lopes foi diretor do Sindicato dos Químicos, presidente do Sindicato dos Químicos, depois foi presidente da Federação dos Químicos, foi presidente do Diese. Bem, em conversas que a gente teve algumas vezes, ele dizia, olha, não dá para fazer nada, o que nós podemos fazer? Vamos preparar para quando os outros voltarem. A ideia é que haveria uma espécie de sebastianismo, né? A liberdade voltaria, o sindicalismo voltaria a ter força e a ação desses dirigentes sindicais, do Augusto Lopes, dizia, o que ele fez? Vamos fazer uma sede. Dinheiro a gente tem, porque vem do imposto sindical. O que fazer com esse dinheiro? Vamos montar aquele prédio que está hoje lá na Rua Tamandaré, que foi muito utilizado pelo Diese, pesquisa de 72 foi feita lá, o seminário que estudou com a universidade produtividade de salários, também foi feito lá, muitas reuniões sindicais foram lá. Bem, está lá, ainda é muito usado, mas ele construiu um auditório que serve à categoria até hoje, tá? Bem, e não foi o único, né? Vários outros construíram sindicatos, sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, sindicato
dos metalúrgicos de São Paulo. Bem, a ver aí, os próprios gráficos reformaram e aumentaram seu sindicato. Os testes tiveram de terminar, porque eles tinham começado com o Artigas, um gigante para uma categoria gigante, né? E aqui, aquela ideia, vamos dizer, que os comunistas tinham em relação à classe operária. Nós temos de ter o melhor para o trabalhador, né? O Niemeyer fez até a sede do Partido Comunista Francês. O Artigas fez o Sindicato dos Têxteis. E aí não se poupou. Lógico, o sindicato gastou muito dinheiro para isso, né? A pirâmide se constrói, né? Mas tem muito dinheiro que vai ser consumido nisso. Bem, até a colônia de férias também do Artigas, que essa fundou de vez as finanças do Sindicato dos Têxteis. Belíssimos, né? Belíssimos prédios. Mas aí um sonho comunista se transforma também numa grande problema. Mas isso aqui é só para dar uma cor diferente ao depoimento que eu estou fazendo, né? Bem, e aí, o que acontece? Aí começa a reconstituição. O pessoal que estava no banco também sabe jogar, ou aprende a jogar, né? Então começam as coisas, né? A gente vai ter em abril de 68 a greve de Contagem. Uma greve muito interessante, né? Agora, muito difícil de encontrar os laços sindicais nela. Tem história, tem essas coisas. Para mim, né? Porque eu não... outro dia, no depoimento na Assembleia Legislativa, tinha um trabalhador que tinha participado da greve de Contagem, aqui em São Paulo, mas foram perseguidos e o jeito dele foi ir para São Paulo, é militante até hoje aqui no movimento operário. Agora, para nós, e é outra coisa mais interessante, quer dizer, para ver as contradições. O Passarinho, que era o ministro do Trabalho, Coronel Jarbas Passarinho, vai negociar e aí dá um adicional para os trabalhadores, que leva a primeira... ela passa a ser vitoriosa por isso, e foi vitoriosa para o conjunto dos trabalhadores que participavam da campanha salarial. Aquele adicional de 10%. Carlinho é de Minas, deve conhecer essas coisas, né? Mas os 10% depois passam a ser generalizados para o Brasil, porque senão seria fator de novas greves. Bem, aqui em São Paulo, nessa experiência, até 68, estou contando fora esse aspecto Contagem, falando mais de São Paulo. O movimento sindical cria uma ilegalidade, um movimento intersindical anti-arroxo, né? Como foi feito isso? Bem, mexer em São Paulo era mais complicado. Eu me lembro do Joaquinzão, ele teve um coronel, general, não sei a patente, foi por aí, que foi nomeado delegado regional do trabalho. E ele teve um atrito com ele e deu uma entrevista dizendo, não, esses generais de pijama, que era uma expressão, né?
Ele efetivamente era um general de pijama, porque não usava mais a farda, né? E nada aconteceu com o Joaquinzão. Tá? O Joaquinzão depois foi ser presidente do MIA, Movimento Intersindical Anti-Arroxo. Bem, foi também um movimento que foi reunindo novamente os dirigentes sindicais, porque pela CLT, né, não era impossível ter reunião intersindical. Não, passou a ter. E foi tocando. Aí teve o 1º de maio de 1968. E aí já tinha Metalúrgico de Osasco, oposição sindical dos bancários, e foi feito pela direção da época, do MIA, o Ibrahim era do MIA também, mas era contra. Foi feito um acordo para que o Abreu Sodré, que era o governador de São Paulo, fosse ao palanque. Bem, estava os primeiros discursos tranquilos, dali a pouco chega uma tropa de trabalhadores. Acho que não fica bem tropa de trabalhadores. Veio uma turma de trabalhadores. Ele sabe francês, acho que está dizendo isso em francês. Bem, e apedrejam o palanque. Eu tenho um depoimento, o presidente do Senalba era um médico que estava tentando modificar o sindicalismo por dentro. Ele tinha, lógico, conhecimentos e foi presidente desse sindicato, mas a filha e o filho dele estavam na turma que vinha, e ele viu a filha jogando pedra no palanque onde ele estava. Tá? Mas tudo bem, não. Ele sabia, ele por sorte não levou a pedrada, mas depois resolveu esse assunto, não sei como, ele não abandonou a política por causa disso. Tá? Mas foi um movimento. E aí aparecem as oposições sindicais. Começam a aparecer com muitos dos que agrediram a direção dos bancários que estava no palanque, eram funcionários do Sindicato dos Bancários. Tá? Quer dizer, o negócio estava pegando fogo. Né? Bem, mas isso foi congelado. Em seguida sai a greve de Osasco. É uma greve perdedora, né? Porque eles conseguem parar tudo, mas efetivamente a polícia vai lá e desaloja todos. Tá? Intervenção no sindicato, na forma de sempre. Bem, mas então, eu acho muito importante falar essas coisas, porque os malfeitos, como diz uma certa pessoa aí, estão sendo ditos, mas tem bem feitos nessa resistência. Né? Me vem à cabeça que nas guerras sempre tem um monumento ou um túmulo para o soldado desconhecido. Tá? Se fazem homenagens no dia do fim da guerra, essa coisa toda. Agora, eu acho que nós temos de fazer homenagem a esses do buraco cinzento. Aqueles que permitiram que o sindicato sobrevivesse, e não só sobrevivesse, acumulasse forças. Vocês sabem como que eram as greves de empresa nessa época? A militância sindical sabia que não podia fazer greve. Mas
os trabalhadores não estavam e queriam ampliar a ação na massa. Era o seguinte: apareceu um cabelo, uma barata na refeição, todo mundo parava. Mas era contra aquilo, lógico, se devia fazer, aí é direito do consumidor, mas era uma forma de protesto e de união dos trabalhadores. Né? Teve um dirigente sindical, que eu chamei sempre do professor, Miguel Huertas. Ele fez questão de que houvesse uma direção no Serete, que é um clube recreativo dos trabalhadores, no Tatuapé, porque tinha uma piscina, na época era a maior na América Latina. Disse: não, lá dentro a gente pode conversar sem que a polícia saiba o que nós estamos falando. Vocês já imaginaram recreio politizante? Nadar para discutir a próxima ação sindical? Né? Quer dizer, a invenção que foi feita durante todo esse período, né, até chegar a uma greve praticamente sem assembleia, feita um pouco depois disso pelos motoristas de ônibus de São Paulo. Eles andavam, né, como fazer assembleia? Eles estão na rua, mas eles passavam, um motorista passava pela direita, outro pela esquerda, e fazia assim, puxar o carro, dia 2. No dia 2 de maio era o dia da greve. Quer dizer, a primeira greve feita por mímica, né? Mas porque tinha base nesse período. E aí, como que foi? Eu acho que eu já passei do tempo, mas eu acho importante dizer, porque aqui é uma escola, né? Também foi aí que se aprendeu a fazer escola junto aos trabalhadores. Né? Quer dizer, os cursos que eram feitos começaram primeiro com o Miguel Huertas no DEC, Departamento de Educação e Cultura dos Sindicatos Metalúrgicos, que eram feitos, tinham os chamarizes. Ele fazia curso sobre previdência. Aí os velhinhos vão querer fazer porque estão preocupados. Aí os melhores ele chamava por um curso de quinta-feira, que era sobre aprofundamento de sindicalismo, economia sindical, essas coisas. Era uma forma de preparar novas gerações de trabalhadores. Isso foi feito em várias categorias: vidreiros, têxteis, bancários, menos bancários, mas também houve químicos. Bem, e até que foi feito diferentemente, foi feito para a diretoria, para os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, mas passou a ser transformado em congressos da categoria. Toda a greve que você falou da Scania começa em 74, setembro de 74, com o primeiro Congresso dos Metalúrgicos de São Bernardo. E toda a pauta que vai ser a pauta dos sindicatos metalúrgicos até, sei lá, 80, quando as coisas mudam de feitura, passa a ser a pauta do movimento sindical, vai aos poucos sendo negociada, modificada em alguns aspectos por outras categorias, mas são congressos. Os metalúrgicos fizeram, nesse período, a cada 2 anos, o seu congresso. Foi 74, 76, 78. E aí eram congressos da base, né? Uma categoria que já tinha se organizado para poder enfrentar essas coisas.
Só em homenagem ao Diese, o Denis já tocou, a nossa forma, a nossa mosca na sopa foi a política salarial ou o PAEG do governo federal. Eles mostraram que era uma sopa boa. Faziam a estrutura, olha, os salários vão ser corrigidos dessa forma, o esquema do Simonsen, aquela coisa toda. Bem, e nós começamos a discutir aquilo, quase reforma. Antes eles tiveram problema. Quanto tempo tem? Não, porque antes de contar isso, o que acontece? Com a política salarial, ela existe antes do golpe. Houve um departamento chamado IPES, lá no Rio de Janeiro, né? Instituto de Planejamento Econômico e Social, coisa que eu valho, é por aí. E o técnico grande disso se chamava Mário Henrique Simonsen. E lá, o primeiro trabalho dele era sobre a questão da inflação, que vai se repetir agora nessas discussões sobre o salário mínimo que estão sendo anunciadas. Bem, e ele bola o sistema de como que você consegue resolver o problema do salário. Então, ele estabelece, né, tá lá, faz uma lei que os salários sejam reconstituídos pelo seu equivalente real em 24 meses. Bem, agora, era muita conta para fazer isso aí, né? Agora, quando chega, o que aconteceu? Ia para o tribunal, dava, digamos, 30,01. O tribunal arredondava para 35. É maior do que 30, é para cima. Tá? Sempre a favor do trabalhador. Tá? Aí precisava intervir nos tribunais. Foi cassado o presidente do Tribunal de São Paulo. Tá? Mas aí foram feitos os coeficientes de recomposição salarial. Nós discutimos coeficientes. Bem mais, mostrando o que estava por trás daquilo. Então, foi a partir da iniciativa, o esquema do Mário Henrique Simonsen, espero não dizer uma besteira, mas ele, ao longo do tempo, ele chegaria a uma média salarial permanente. Rebaixava e depois a ideia é ficar naquela média, porque se fosse feita com correção. Né? Mas não eram corretos os índices de correção, não era correto o resíduo inflacionário que eles falavam e não acrescentava uma produtividade nacional que não existia. Né? Daí que teve um encontro do Diese sobre salário e produtividade. Mas é importante, a política salarial foi a política econômica que reduziu o salário, que levou a esse grande crescimento e essa redistribuição de renda, né? Mas foi mexendo nessas coisas que nós demos elementos para os sindicatos reagirem, e reagiram bastante. Um belo dia, aí já não é mais 69, já é 78, quase, não, 75 ou 76, se descobre que o Banco Mundial publica uns dados sobre
a economia brasileira e diz, olha, para 73 nós usamos uma interpolação porque alega lá alguma coisa. Bem, quando acontece isso, uma grande discussão interna, primeiro entre as pessoas que entendiam o que tinha acontecido, e dali surge um movimento pela reconstituição salarial contra os erros de 73, que vai estar na origem das greves de 78, o maior período de greves que o Brasil teve. Bem, chega por aqui, essa é uma história. Eu quero chamar a atenção aos nossos reconstrutores do movimento sindical que não conseguiram ver essa pujança que o movimento sindical veio a ter. Sofreram, se calaram, sabiam mais coisas, mas tinham de salvaguardar o sindicato. Não podia, o que se falava, não vamos fazer aventuras, né? Porque efetivamente a repressão, ela existia. E existia localizada, até aparecerem as guerrilhas, localizada no movimento sindical. Ok? Obrigado, então, audiência. Pelo andar da hora, são praticamente quase uma hora, faltam 15 minutos. Nossa programação é até 1. Vamos abrir esses 15 minutos muito rápido para ver se alguém tem alguma questão direta ou se alguém da mesa quer fazer algum complemento, Nós temos 15 minutos a mais aí da nossa programação. Acho que o pessoal tomou como podemos estender um pouco mais. Não, mas nós temos 15 minutos a mais. É que o Barelli, ele contou aqui no final uma coisa muito importante, mas ele não contou ela toda. Né? Então nós vamos... porque é um depoimento extremamente importante, eu acho que do ponto de vista histórico, que ele nos conte o que foi a sequência da questão do índice. Né? A famosa... O famoso laudo do senhor Walter Barelli, né? Bem, isso pouca gente sabe. Não, o mais importante, eu acho que foi, à medida que descobriram foi o Paulo Francis, num suplemento que ele passou a editar na Folha de São Paulo aos domingos, lá em 75, que ele publicou esses dados do Banco Mundial, que estabelecia que havia diferenças nos índices. Bem, o debate, a partir daí, se generalizou. O Diese recebeu pedidos da maioria dos sindicatos. Os primeiros foram do Sindicato dos Bancários e do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo. Tá? Bem, se houve manipulação, os trabalhadores perderam. Vamos buscar o nosso. E aí começou muita assembleia sobre as perdas de 73. Né? Bem, e aí era no Brasil inteiro. Né? Foi um rastilho, tinha substrato, tinha raiz, né? Todo mundo, bem, vamos entrar nessa. Bem, foi então importante que houve uma primeira reunião de ministros
aqui em São Paulo com alguns sindicatos, não saberia dizer todos, nem me lembro quais, mas estava lá o Lula, se eu não me engano, o Arnaldo Gonçalves, bem, a cúpula daquela época, a cúpula agitadora da época. Tá? E vem o Reis Veloso e o Mário Henrique Simons, para tentar explicar aquilo que tinha acontecido. Isso. Tá? Quer dizer, bem, era inexplicável. E a imprensa, sempre ela, quando quer, ela descobre algumas coisas. Eles vão descobrir que houve também uma apresentação que o Mário Henrique Simonsen fez para o Geisel antes de assumir o governo. E ele disse, olha, tem o problema dos índices de custo de vida, ele sabia, né? Nós podemos tomar algumas posições. Uma delas é denunciar o que foi feito, refazer e continuar a série. Outra é encadear os dados, esquece 73, né? E vamos contar a história certa a partir de então. Bem, eu me lembro dessas duas, não sei se tinha mais uma. Bem, efetivamente, esse documento foi publicado, se eu não me engano, na Gazeta Mercantil, que não existe mais, e, lógico, mostrava que, efetivamente, o Geisel sabia. Né? E o Mário Henrique Simonsen também sabia. Bem, foi encadeado, as perdas estavam lá. O que aconteceu? O movimento sindical fez várias assembleias e houve duas posições que eu quero dizer aqui, porque elas são importantes e também dicotômicas. O sindicato de São Bernardo, através do Lula e sua diretoria, dizia, não, nós vamos recuperar isso na prática. E o Joaquim, do Santos Andrade, Joaquinzão, ele entrou com um processo na Justiça Federal pedindo uma perícia nos cálculos do índice de custo de vida do Ministério, que era quem calculava na época para fazer os índices, era o Ministério do Trabalho. Bem, nós conseguimos, graças aos nossos amigos do Rio de Janeiro, a descobrir nos porões do IBGE para onde tinham sido transferidos os dados. Os arquivos são implacáveis, né? Tinham sido transferidos os dados do Ministério, porque quando foi criado o INPC, aí que o IBGE começou a calcular índice de custo de vida. Né? Antes tinha um índice não publicado do Ministério do Trabalho. Bem, e aí nós descobrimos como que a maracutaia foi feita. Então foi feita essa demanda na Justiça Federal, foi designado um perito, pelo Diese eu fui perito assistente, né? Porque a pessoa que ia fazer a perícia não entendia de custo de vida. Né? Né? As partes têm direito à assistência. Bem, e aí o julgamento foi que houve erro. Né? Agora, a própria juíza que abriu a ação, julgou perdedora a União, ela, o que eu não sou advogado,
né? O que foi dito é que quando a União é perdedora, o próprio juiz tem de apelar para uma instância maior. E aí desapareceu isso. Está aí no limbo de uma apelação para cima sobre os erros de 73. Aí seria uma outra comissão de verdade, né? Agora, para outros estilos, porque o problema é o seguinte, aí está em questão o IBGE, não o IBGE, o Ministério do Trabalho com arquivos no IBGE, se ainda estiverem lá, né? Depois que aconteceu isso, deu tempo de fazer alguma coisa. Mas institutos que fizeram também a inflação pela metade, né? Porque o que aconteceu quando apareceram os dados que o Paulo Francis publicou, que era do Banco Mundial, eles eram próximos do Diese e o índice do Diese era 26%, 25,9%, coisa desse tipo, 26%. E a inflação oficial anunciada pelos diversos institutos era de 13%, metade. Tá? Então, a coisa mexeu também com a intelectualidade. Se fosse uma comissão de verdade, precisaria ir em institutos de atualmente nossos amigos. Né? Então, mas está pendente isso. O Ademir provocou, né? Mas efetivamente é isso. Se contar a história ainda não está terminada no que se refere à guerra econômica ou à guerra estatística, né? Porque o que fez o aumento da mortalidade infantil, a queda, aumento da pobreza, não sei o quê, foi uma política baseada em dados falsos. Tá? Os índices não têm condição direta de fazer isso, mas a utilização para que os índices foram feitos foi para todo esse arroxo salarial que pegou salário mínimo, pegou salário do conjunto dos trabalhadores.